Deixada na rua, uma órfã grávida, em desespero, aceitou um emprego como cuidadora de um milionário tetraplégico. A mansão sombria parecia um refúgio seguro, mas apenas até o momento em que, um mês depois, a jovem petrificou na soleira da sala de estar. O destino havia lhe preparado uma surpresa cruel. O convidado de seu patrão era o mesmo homem que recentemente havia destruído sua vida. Queridos amigos, antes de continuarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Tenham uma ótima audição. Mais tarde, ela frequentemente se lembraria daquela noite fria e chuvosa de junho de 2010. Parecia-lhe que a felicidade era algo sólido, construído com longas conversas até o amanhecer e planos tímidos para o futuro. Mas castelos de areia tem o hábito de desmoronar com um estrondo ensurdecedor, deixando para trás apenas os cacos afiados de esperanças ingênuas. Ricardo, você não está me ouvindo. Lara forçou-se a dar um passo à frente, tentando capturar o olhar fugídio do noivo. Eu estou dizendo, nós vamos ter um bebê. Ricardo parou diante do espelho embaçado no pequeno hall de entrada. Ele acabara de levantar as mãos para ajeitar a gola de sua estilosa jaqueta de couro. Através do vidro fino da janela, uma garoa fina e persistente batia monotonamente no parapeito de metal. O apartamento alugado cheirava a um perfume masculino forte e a umidade de sapatos molhados. Que bebê, Lara! Ricardo baixou lentamente as mãos, virando-se. Sua voz soou seca, como um galho quebrado. Não foi esse o nosso combinado. Um vazio pesado e pulsante se formou no peito de Lara. Ela esperava qualquer coisa. Confusão e um choque de alegria, mas não aquele tom de negócio. Irritado. As pessoas não combinam essas coisas, Ricardo. Simplesmente acontece. Nós íamos dar entrada nos papéis. Você mesmo falou sobre a primavera. Eu falo muita coisa. Ele gesticulou bruscamente, quase acertando o lustre pendente. Você olha ao seu redor? O país mal está saindo da crise. Agora é a hora de fazer dinheiro, de entrar no fluxo. Daqui a um mês, tem uma viagem para Brasília para uma negociação. Tem um grande negócio se desenhando na capital. E você me oferece fraldas para lavar? Lara o ouvia, e os traços familiares do rosto do noivo de repente começaram a parecer estranhos. Onde estava o jovem cortês, que no inverno passado aquecia suas mãos nas dele e recitava poemas de cor? Agora, diante dela, estava um homem estranho, calculista, irritado com um obstáculo inesperado em seus planos grandiosos. Eu não estou pedindo para você lavar fraldas, respondeu ela baixinho, sentindo a respiração presa por uma ofensa amarga. Eu só quero que fiquemos juntos, como uma família. Ricardo sorriu com desdém. Aquele sorriso autoconfiante cortou Lara mais fundo que um tapa. Ele se aproximou do aparador, tirou do bolso interno da jaqueta uma carteira de couro recheada e com displicência puxou algumas notas de R$ 100. Família é um luxo caro, Lara. Cada centavo meu está investido agora. Não posso me dar ao luxo de carregar um peso morto. Vamos ser realistas. Ele estendeu o dinheiro para ela. Lara não se moveu. Seus braços pendiam como trapos ao lado de seu vestido de lã velho, reformado a partir de tecidos de sua avó. O que é isso? Ela sussurrou a solução do problema. Isso aqui dá para uma boa clínica. Vai e faça tudo direitinho. Você tem seu caminho, Lara? Eu tenho o meu. Somos de mundos diferentes. As palavras caíam pesadamente como pedras em um poço profundo. O chão sob seus pés parecia se dissolver. Lara não chorou. A garganta secara e um zumbido estranho ecoava em seus ouvidos, através do qual só se ouvia o som da chuva. Não preciso do seu dinheiro, disse ela, movendo com dificuldade a língua seca. Como quiser. O orgulho é um péssimo conselheiro para os pobres. Ricardo jogou as notas sobre o aparador. O dono do apartamento vem amanhã. Eu estou de mudança. O contrato de aluguel foi rescindido. É melhor você arrumar suas coisas agora mesmo. Ele não esperou por uma reação. Entrou no quarto, jogou alguns suéteres de Lara de uma prateleira em uma mala de viagem semivazia. Sua saia e um par de livros também foram para lá. Fechou o zíper com um movimento brusco e levou a mala para o corredor. Deixe as chaves na mesa quando sair. Adeus, Lara. Sem ressentimentos. A porta da frente bateu. O mecanismo da fechadura estalou secamente. Lara ficou parada na penumbra do hall agora vazio.
Sobre o aparador, o dinheiro abandonado parecia órfão. Naquele momento, uma consciência clara e gélida a atingiu. Ela estava completamente sozinha na imensa e indiferente cidade de São Paulo. Havia abandonado a faculdade há 6 meses quando Ricardo a convenceu a se mudar para o apartamento dele, prometendo mundos e fundos. As amigas ficaram para trás na vida de estudante. Do alojamento da faculdade, seu nome fora retirado há muito tempo, ela se aproximou lentamente da mala, levantando-a pelas alças curtas. Havia tão poucas coisas. Sua vida inteira cabia naquele pedaço de lona. Lara deixou o dinheiro de Ricardo sobre o aparador. Bateu a porta, saiu para o corredor oco com cheiro de cal úmido e começou a descer as escadas. A rua a recebeu com um vento cortante. A chuva havia engrossado. Gotas pesadas batiam no asfalto, estilhaçando-se sob a luz amarelada dos postes. Lara levantou a gola de seu casaco fino e começou a caminhar pela avenida. Carros raros passavam zunindo, encharcando a calçada com respingos de lama. Os letreiros luminosos das lojas, com seu brilho irritante de neon, ofereciam uma nova vida, novos móveis, novas viagens para o litoral. O ano de 2010 estava a todo vapor. A cidade respirava dinheiro e sucesso. Mas para Lara, este mundo estava hermeticamente fechado. Ela chegou a um ponto de ônibus e sentou-se no banco frio e úmido. Um ônibus vazio passou, rangendo sobre os trilhos do corredor. Para onde ir? Para a rodoviária? Voltar para a casa da tia em sua cidadezinha no interior? Mas a tia mal conseguia fechar as contas do mês. E ela nunca perdoaria tamanha vergonha. Algo se moveu sutilmente em sua barriga. Lara, instintivamente, pressionou a palma da mão contra o tecido grosso do casaco, como se protegesse aquela criatura minúscula, ainda invisível, que se tornara a causa de sua catástrofe. Nós vamos conseguir, ela sussurrou para o vazio da noite. De alguma forma, vamos conseguir. Ela ficou sentada por tanto tempo que o frio começou a penetrar em suas roupas, paralisando seus movimentos. De repente, a fachada familiar de tijolos vermelhos surgiu em sua mente. O prédio do alojamento estudantil ficava a apenas alguns quarteirões dali. Lá era quente, havia uma portaria e lá trabalhava Dona Elsa. Lara se forçou a levantar. As pernas mal obedeciam, cada passo era um esforço. O vento a empurrava pelas costas, como se a estivesse expulsando daquela área nobre. A pesada porta de ferro do alojamento cedeu com um rangido prolongado. No saguão, uma luz fraca estava acesa. Atrás do vidro da portaria, curvada sobre um livro de registros, estava uma mulher com um cardigã de lã austero. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado e os óculos, pendurados em uma corrente, haviam escorregado para a ponta do nariz. Lara se aproximou do vidro e bateu suavemente com os dedos trêmulos. Dona Elsa levantou a cabeça. Seu olhar severo, através das lentes grossas, expressou primeiro descontentamento com a visita tardia. Mas ao reconhecer a figura encharcada da ex-aluna, a administradora lentamente largou a caneta. Ela se levantou em silêncio, tirou os óculos, deixando-os balançar na corrente prateada sobre o cardigã, e caminhou pesadamente em direção à porta. A fechadura enferrujada estalou com relutância sob a pressão da chave. Lara, disse Dona Elsa, em tom de afirmação, examinando a figura encharcada da garota. Reprovou nas provas finais, saiu em fevereiro por causa de um grande amor paulistano. E agora tá aí, parada, na minha frente, debaixo de uma chuva torrencial, com uma única malinha. Antes que esfrie o andar inteiro, Lara cruzou o limiar, deixando rastros molhados e sujos no linóleo velho. No cubículo da portaria, um aquecedor antigo zumbia, espalhando um cheiro de poeira queimada e calor seco. No parapeito da janela, um gato ruivo e fofo dormia, sem nem mover uma orelha com a chegada da visitante. Tire o casaco, jogue no aquecedor, ordenou Dona Elsa, apertando o botão de uma chaleira elétrica. Vou fazer um chá de camomila. Você parece que veio andando de Brasília. Lara obedeceu, tirando a roupa de cima, pesada de água. Os dedos não obedeciam de jeito nenhum. Os botões pareciam pedrinhas de gelo escorregadias. A garota sentou-se na beirada de um banquinho duro, abraçando os ombros na tentativa de conter um forte tremor. Em poucos minutos, uma xícara com a bebida quente apareceu à sua frente. A porcelana queimou agradavelmente suas mãos. Lara deu um pequeno gole, sentindo o calor salvador se espalhar lentamente por dentro, afugentando o torpor. Dona Elsa sentou-se à sua frente, cruzando os braços sobre o peito. Em seu olhar severo, desprovido da arrogância habitual de administradora, lia-se uma pergunta silenciosa. Ricardo me expulsou, disse Lara. A voz soou rouca,
mas surpreendentemente calma. Toda a dor parecia ter se consumido, deixando para trás apenas um punhado de cinzas. O dono do apartamento está chegando. Ricardo viaja amanhã e eu não tenho para onde ir. Dona Elsa franziu os lábios finos. Ela já tinha visto dezenas de histórias como aquela. Garotas vinham de cidadezinhas, ficavam cegas com as luzes brilhantes de São Paulo, confiavam nas belas palavras de jovens autoconfiantes e acabavam sozinhas e desamparadas. Mas em Lara sempre houve uma pureza interior silenciosa que a administradora involuntariamente respeitava. "Sua família te aceita de volta?" perguntou a mulher secamente. "Minha tia mal consegue pagar as contas." Lara baixou o olhar para uma folhinha de chá flutuando na xícara. "Ela cria 2 filhos. Como eu vou ser mais um peso? Além do mais, eu não estou mais sozinha." Um silêncio pesado pairou no cômodo. Apenas a chuva noturna murmurava do lado de fora. Dona Elsa lentamente tirou os óculos, limpou as lentes na barra do cardigã e os colocou de volta no nariz. Seu rosto severo foi momentaneamente distorcido por uma sombra quase imperceptível. Uma memória antiga e profundamente guardada de seu próprio noivo, que desapareceu um dia antes do casamento, muitos anos atrás. "Entendi", disse ela bruscamente, levantando-se. "Então é o seguinte, não posso deixar você ficar no alojamento. As regras são rígidas. O reitor tem feito inspeções constantes. Você pode dormir até de manhã na enfermaria do 1º andar. Tá vazia agora. E amanhã você vai para um endereço." Lara levantou a cabeça. Uma esperança tímida brilhou em seu olhar. "Que endereço?" A administradora abriu uma gaveta e tirou uma agenda grossa com capa gasta. Folheando as páginas, ela apontou para a linha certa. "Tenho conhecido um médico no hospital municipal. Ele estava se queixando outro dia. Um ex-paciente dele precisa de uma cuidadora, com moradia inclusa. A casa é grande, as condições são boas, mas tem um porém. O dono é um homem de gênio extremamente difícil. Dono de uma grande construtora, ex-arquiteto-chefe, sofreu um acidente terrível. A esposa morreu, ele ficou numa cadeira de rodas. Agora vive trancado em sua mansão, não quer ver ninguém. E as cuidadoras que contratam, ele espanta em questão de dias. Grita, critica tudo, é um veneno." Lara ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Ela não tinha medo da raiva de um estranho. O que poderia machucar mais do que a voz indiferente do homem que prometeu estar ao seu lado para sempre? "Eu não tenho medo de trabalho, Dona Elsa. Nenhum. Sei cozinhar, sei limpar." "Lá não é só passar pano no chão, minha filha", suspirou a mulher, arrancando uma folha do bloco de notas e escrevendo rapidamente. "É preciso ter paciência de ferro." Arthur Mendes, um homem autoritário, acostumado a gerenciar processos. E agora nem o próprio corpo obedece. Daí vem a raiva. Se você conseguir mostrar fibra, não quebrar sob a pressão dele, terá um teto sobre a cabeça e um salário estável. Na sua situação, é a única chance de não acabar na rua. A administradora estendeu o pedaço de papel para Lara. A garota o pegou com cuidado, como se não fosse um simples pedaço de um bloco de notas velho, mas uma verdadeira boia salva-vidas lançada em um mar tempestuoso. "Obrigada." Lara tentou sorrir, mas seus lábios apenas tremeram. "Não vou decepcioná-la. Vamos lá arrumar a cama para você." Dona Elsa pegou um molho de chaves da mesa. "Amanhã, às 8, ligue para este número. Diga que foi por minha indicação. O resto, o destino dirá." Amanhã chegou sem que ela percebesse. Lara passou a noite inteira deitada na cama estreita e funcional, ouvindo o uivo do vento do lado de fora. Pensou em Ricardo, no dinheiro deixado no aparador, em seu sonho destruído. Mas não havia mais lágrimas. O desespero deu lugar a uma determinação silenciosa e teimosa. Pela pequena vida dentro dela, ela era obrigada a resistir. Exatamente às 8 horas, ela se aproximou do telefone público no saguão do alojamento. Seus dedos discaram com firmeza o número anotado no papel. Os toques pareceram uma eternidade. Finalmente, uma voz masculina seca e inexpressiva soou do outro lado. "Alô? Bom dia." Lara tentou dar à sua voz o máximo de firmeza. "Me disseram que o senhor precisa de uma ajudante. Estou pronta para começar hoje mesmo." Uma pausa se instalou na linha. Então o homem deu uma risada abafada. "Hoje mesmo? Que pressa. Bem, venha. Vamos ver quanto tempo você aguenta." A viagem levou mais de 1 hora. Um ônibus amarelo e surrado serpenteou por muito tempo no trânsito matinal de São Paulo, levando Lara cada vez mais longe do centro.
para um bairro nobre e tranquilo. Dos alto-falantes chiantes, acima da cabeça do motorista, um cantor de sertanejo se lamentava sobre um amor perdido e a vida difícil. Lara contou algumas moedas, pagou a passagem e virou-se para a janela embaçada. A cidade do lado de fora vivia sua agitação habitual. As pessoas corriam para o trabalho, as vitrines das lojas atraíam com letreiros brilhantes e ela viajava para o desconhecido absoluto, apertando sua única mala no colo. O bairro a recebeu com altos muros de tijolos e pinheiros majestosos. O ar cheirava a agulhas de pinheiro e asfalto úmido de outono, não a gasolina e poluição como nos bairros dormitórios. A mansão que procurava estava no final de uma rua sem saída. Uma casa de 3 andares. De pedra escura, parecia monumental, mas de alguma forma solitária. Folhas caídas cobriam a larga alameda de entrada com um tapete espesso e cor de ferrugem, como se um jardineiro não aparecesse ali desde o ano anterior. Lara parou diante dos portões maciços de ferro forjado, tomando coragem, e apertou o botão do interfone. O mecanismo estalou, permitindo sua entrada. Quando ela subiu os degraus da varanda, uma porta se abriu bruscamente. Uma mulher de uns 40 anos saiu correndo, abotoando o casaco no caminho. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Você veio ver o Mendes?" Ela cuspiu, quase derrubando Lara. A nova cuidadora? Bem, boa sorte. Aquele déspota tirou um prato de sopa em mim ontem só porque eu não piquei a cebola fina o suficiente. Nunca mais ponho os pés aqui. A mulher desceu apressadamente os degraus e desapareceu na curva da alameda. Lara respirou fundo, tentando acalmar o tremor traiçoeiro nos dedos, e cruzou o limiar. O espaçoso hall a recebeu com penumbra e silêncio. Cortinas pesadas de veludo nas janelas estavam bem fechadas, bloqueando a pálida luz da manhã de outono. No ar pairava um cheiro sutil de remédios caros, fumaça de tabaco antiga e uma amargura desoladora. "Ei, quem tá aí fazendo barulho?" gritou um baixo rouco e rascante do fundo da casa. "Se você voltou para pegar suas tralhas, elas já estão voando pela janela do 2º andar." Lara deixou a mala na entrada, tirou o casaco úmido, pendurou-o em um gancho de um cabideiro maciço de carvalho e seguiu a voz. A sala de estar impressionava por seu tamanho. Tetos altos, uma lareira com brasas apagadas, lombadas de centenas de livros em estantes de vidro. No centro da sala, de costas para ela, uma cadeira de rodas estava imóvel. "Bom dia", disse Lara em voz baixa. "Eu não voltei. Acabei de chegar. Fui enviada por Dona Elsa." A cadeira virou-se bruscamente. Arthur Mendes era um homem grande, de ombros largos, com cabelos grisalhos nobres, mas desgrenhados. Sulcos profundos marcavam sua testa, e suas bochechas encovadas estavam cobertas por uma barba espessa e mal cuidada. Mas o que mais impressionava eram os olhos escuros e penetrantes. Eles olhavam para Lara com um desprezo indisfarçável e um escárnio amargo. Ele a mediu da cabeça aos pés, demorando-se no vestido de lã velho e nos sapatos gastos. "Dona Elsa, é? Parece que a imaginação dela se esgotou para me mandar ao jardim de infância." "Quantos anos você tem, pirralha?" "20", respondeu Lara, firmemente, tentando não desviar o olhar. 20. Arthur Mendes riu de forma rouca, batendo com a mão esquerda, a saudável, no apoio de braço. A mão direita jazia sem vida em seu colo, coberta por um cobertor xadrez. "Você ao menos entende onde se meteu. Eu preciso de uma mulher forte e resistente, que possa me virar na cama, não de uma flor de estufa que desmaia ao ver um urinol. Vá para casa, garota, vá brincar de boneca." Ele girou bruscamente a roda da cadeira, prestes a se virar, mas Lara não se moveu. "Eu não tenho casa." Sua voz era baixa, mas nela havia um brilho metálico. "Não desmaio, e se for preciso virar, eu viro. Eu sei trabalhar." O dono da casa parou. O escárnio em seu rosto deu lugar a uma irritação franca. "Você é surda?" "Eu disse para ir embora. Não preciso de órfãos choramingando em busca de abrigo. Não sou uma instituição de caridade." Ele estendeu a mão esquerda para a mesinha de centro, agarrou um pesado cinzeiro de cristal e o atirou com força contra a parede. O cristal se estilhaçou em dezenas de cacos brilhantes, que caíram com um baque seco no parquet a meio metro de Lara. Ela nem sequer se assustou. Dentro dela, onde até ontem havia uma ferida aberta pela traição de Ricardo, agora pulsava um nó denso de teimosia. Ela precisava proteger seu filho. E aquele homem zangado e quebrado em uma cadeira de rodas era, naquele momento, sua única chance. Lara foi silenciosamente até a lareira, pegou uma pá e uma escova que estavam ao lado.
Ajoelhando-se, ela começou a varrer meticulosamente, caco por caco, o cristal quebrado. "O que você está fazendo?" rosnou Mendes. "Limpando a sujeira", respondeu a garota calmamente, sem levantar a cabeça. "O senhor paga por limpeza e cuidados. Então, estou começando a cuidar. E quebrar louça não é difícil, só arranha o chão." Arthur Mendes ficou perplexo. Estava acostumado a que suas explosões de raiva provocassem ou uma discussão de volta, ou lágrimas e uma fuga apressada do pessoal contratado. Mas aquela garota magrinha estava juntando os cacos com uma calma imperturbável, como se estivesse tirando o pó de uma cômoda velha. "Você é atrevida, pelo que vejo", resmungou ele, já mais baixo, observando atentamente seus movimentos suaves. "De onde você surgiu?" "Fugiu dos pais em busca do romance da cidade grande, e o príncipe se revelou um canalha?" Lara parou. A pá em sua mão tremeu. As palavras a atingiram em cheio, trazendo à tona uma onda turva de dor recente. Ela se levantou lentamente, despejou os cacos na lixeira e olhou diretamente nos olhos de Mendes. "Minha vida pessoal é problema meu, senhor Arthur. E o seu problema é garantir que a casa não fique imunda e que o senhor receba seus remédios e comida na hora certa. Vou preparar o almoço. Se não gostar, eu mesmo irei embora. Até lá, por favor, não tente me expulsar. Eu realmente não tenho para onde ir." O dono da casa cruzou os dedos da mão esquerda sob o queixo. O olhar de seus olhos pesados tornou-se pensativo. Naquela figura frágil, em seu rosto pálido e lábios teimosamente cerrados, havia uma determinação tão desesperada que Mendes, inesperadamente para si mesmo, cedeu. "A cozinha fica no corredor, à direita", disse ele, virando a cadeira em direção à janela. "Se cozinhar a mesma porcaria que a anterior, vai voar para a rua mais rápido do que consegue tirar o avental." A cozinha era um espetáculo à parte, enorme, revestida de granito escuro, equipada com eletrodomésticos caros e brilhantes. Uma geladeira de 2 portas zumbia baixinho, como um transformador. Lara puxou a maçaneta maciça. Nas prateleiras de vidro, amontoavam-se recipientes de plástico com comida de restaurante, potes de caviar, um pedaço de queijo ressecado e um solitário maço de verduras murchas. No congelador, felizmente, havia um bom pedaço de carne com osso. "Vamos fazer uma carne de panela", decidiu a garota. De verdade, suculenta, com alho e legumes. Era exatamente assim que sua avó cozinhava quando a casa ficava fria e desconfortável. O trabalho físico a acalmou. Lara manejava com agilidade uma faca pesada, cortando os legumes em tiras uniformes. A frigideira quente sibilou alto ao receber a cebola e a cenoura ralada no óleo fervente. Um aroma adocicado e denso de lar se espalhou pelo ar. Pela primeira vez nas últimas noites insones, a ansiedade gelada recuou. O calor do fogão aquecia seus ombros frios. O borbulhar monótono do caldo trazia clareza aos seus pensamentos. 2 horas depois, Lara colocou em uma bandeja um prato fundo de cerâmica com a carne de panela, acompanhada de arroz branco e uma farofa simples. Arthur Mendes ainda estava sentado perto da janela, olhando para o jardim de outono escurecido. Ao ouvir os passos silenciosos, ele virou a cadeira com relutância. "O que é esse cheiro?" perguntou ele, desconfiado, farejando o ar. "Carne de panela com legumes." Lara colocou cuidadosamente a bandeja na mesinha de centro, depois de cobrir a superfície com um guardanapo de linho limpo. "Bom apetite." "Legumes." Mendes torceu o nariz com desdém. "Não como essa comida de pobre. Experimente. Se não gostar, eu levo de volta." Ele pegou o garfo com a mão esquerda. Os movimentos eram incertos. O pulso mal obedecia. Lara, com tato, virou-se para as estantes de livros, fingindo examinar as lombadas douradas das enciclopédias. Ela entendia intuitivamente o quão humilhante era ser impotente diante dos outros. Atrás dela, ouviu-se o tilintar cauteloso do metal na borda do prato. Depois, uma pausa longa e tensa. Lara prendeu a respiração. Passável, finalmente quebrou o silêncio barítono profundo. Em sua voz não havia mais a irritação cortante, apenas uma leve rouquidão. "A carne cozinhou um pouco demais, mas dá para comer." Ela se virou. O prato estava completamente vazio. Mendes limpava os lábios com um guardanapo, escondendo cuidadosamente um brilho de satisfação nos olhos. Aquela refeição simples e quente de repente o lembrou de algo há muito esquecido. Daquela vida passada, onde ele era jovem, cheio de força, e a casa ecoava com risadas sonoras. "Vou levar a louça." Lara deu um passo em direção à mesa. "Onde fica meu quarto?" O dono da mansão sorriu por entre a barba.
A teimosia daquela garota começava a despertar nele um respeito involuntário. No corredor à esquerda, a última porta. Era o quarto da governanta. Arrume suas coisas e depois venha falar comigo. Vou te dar a lista de remédios e o cronograma dos procedimentos. Costumo tomar café da manhã exatamente às 8. Se atrasar 1 minuto, voa para fora do portão. Não vou me atrasar, assentiu Lara brevemente, pegando a bandeja. O quarto era minúsculo, mas surpreendentemente claro. Uma cama estreita, um guarda-roupa de madeira clara, uma cômoda com um espelho redondo. No parapeito da janela, um vaso com um gerânio exuberante florescia. Lara colocou sua mala solitária em uma cadeira, aproximou-se da cama, sentou-se no colchão firme e soltou o ar lentamente. A primeira batalha estava vencida. Ela tinha calor, comida e um teto seguro sobre a cabeça. Colocou a mão com cuidado sobre a barriga. Pronto, meu bem. Estamos em casa, por enquanto, aqui. Depois a gente vê. À noite, depois que Arthur Mendes tomou um punhado de pílulas e foi acomodado em sua cama larga, Lara hesitou na porta de seu quarto. O homem estava deitado de costas, com um olhar pesado e fixo no teto. Na luz fraca do abajur, seu perfil parecia esculpido em pedra cinzenta. Quer que eu traga água para a noite? Ela perguntou em voz baixa. Deixa a jarra na mesinha de cabeceira, respondeu ele, com a voz abafada. E feche bem a porta. Não suporto corrente de ar. Lara atendeu ao pedido. Ao sair, lançou-lhe um último olhar. O dono de um enorme império da construção. Um homem cuja palavra decidiu o destino de projetos multimilionários. Agora parecia infinitamente perdido em sua luxuosa prisão voluntária. As semanas seguintes se fundiram em uma sucessão contínua de tarefas rotineiras. Lara acordava antes do amanhecer, encerava os pisos, tirava o pó das inúmeras prateleiras de livros, pedia produtos frescos através do motorista que vinha 2 vezes por semana. Cozinhava muito, adivinhando intuitivamente as preferências do patrão. Arthur Mendes não jogava mais objetos, mas mostrava seu gênio regularmente. Ele a atormentava com críticas sobre a temperatura do chá, exigia que lesse os jornais em voz alta, comentando com sarcasmo as notícias sobre a queda das ações ou as novas licitações de construção que agora aconteciam sem ele. Lara aguentava. Aprendeu a ignorar seu sarcasmo, respondendo de forma objetiva e calma. Sua serenidade natural, de alguma forma, aplacava suas explosões de raiva. A casa voltou a cheirar a cera de limão para móveis e a tortas de maçã. Mas o mais importante, Lara encontrou na vasta biblioteca um grosso manual de reabilitação após lesões graves. Depois de estudar as páginas amareladas, ela tomou uma decisão ousada. Certa manhã cinzenta de dezembro, ao colocar uma xícara de café forte à sua frente, ela declarou com firmeza: Não haverá café da manhã até que o senhor faça os exercícios para a mão direita. Mendes engasgou. O que você disse? Você foi contratada como cuidadora ou como carcereira? Fui contratada para cuidar, respondeu Lara com firmeza. E cuidar não é só sobre camisas limpas. Sua mão não está totalmente paralisada. Eu vi seus dedos se moverem ontem, quando o senhor tentou pegar um livro. Os nervos estão respondendo. Fora daqui! Gritou ele, ficando roxo de raiva. Não se meta onde não é chamada, garota. Os médicos disseram que é inútil. Lara não recuou. Ela pegou o prato com um bolo de cenoura, recém-feito da mesa, e caminhou calmamente em direção à porta. Como o senhor quiser. Então hoje passaremos fome juntos, porque não vou ficar assistindo o senhor se transformar voluntariamente em um vegetal. Ela saiu da sala de jantar, fechando firmemente a porta de carvalho atrás de si. Por dentro, tudo tremia de tensão. Ela arriscava perder seu único refúgio, mas sua avó sempre dizia: a pena vazia mata mais que a doença. Se ela recuasse agora, aquele homem forte e inteligente se enterraria definitivamente entre 4 paredes. Após meia hora angustiante, um baixo resmungado e descontente soou de trás da porta. Traga seu bolo e me mostre que exercícios são esses do seu livrinho. O inverno de 2011 atingiu São Paulo com chuvas fortes e quedas de temperatura, isolando o bairro nobre da agitação da cidade. Atrás das altas janelas da mansão, as tempestades de julho sopravam. O vento batia com um zumbido surdo nas paredes de tijolos, formando poças d'água ao longo da cerca de ferro. No entanto, dentro da casa, mudanças surpreendentes estavam ocorrendo. A mansão de Mendes não parecia mais uma cripta sombria. O cheiro amargo de remédios finalmente deu lugar aos aromas de canela,
maçã assada e chá forte recém-preparado. Lara, sistematicamente, dia após dia, devolvia a vida genuína àquelas paredes frias. Cada manhã começava com uma luta árdua, exaustiva, dolorosa, mas que já não provocava a irritação surda do dono da casa. Senhor Arthur, o senhor está claramente fazendo o corpo mole. Lara estava de pé ao lado da cadeira de rodas, com as mãos firmemente na cintura. Ela usava um suéter de lã largo, que escondia sua barriga visivelmente arredondada. Combinamos 30 repetições e o senhor só fez 22. Mendes respirava com dificuldade, os maxilares cerrados. Gotas de suor brilhavam em sua testa larga. A mão direita, que em novembro pendia como um trapo sem vida, agora tremia descontroladamente, segurando um exercitador de borracha. Essa borracha maldita é dura como um pneu de carro, ofegou ele, tentando forçar os dedos contraídos a obedecer. Você está me esfolando viva, garota. Sou um construtor, não um levantador de peso de circo. Imagine que não é um exercitador, mas o pescoço daquele empreiteiro teimoso sobre quem o senhor estava lendo em voz alta no jornal financeiro de ontem. Lara inclinou a cabeça levemente para o lado, escondendo um sorriso maroto. O senhor mesmo disse que o estrangularia com o maior prazer por atrasar a entrega da obra. Então treine a pegada. Vai ser útil para futuras negociações. Uma risada grave e retumbante encheu a espaçosa sala de estar, ecoando nos tetos altos. Mendes recostou-se na cadeira, deixando a mão desobediente cair no colo. O riso saiu fácil, espontâneo, como ele não ria há quase 2 anos. Me pegou, admitiu ele, enxugando o suor da testa com a mão esquerda saudável. Sua barba espessa agora estava cuidadosamente aparada, os cabelos penteados para trás. O olhar de seus olhos escuros recuperara a vivacidade e a agudeza de antes. Tudo bem, você venceu. Vamos fazer mais 8. Mas só depois que você me trouxer uma porção dupla daquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, considere um acordo justo. Lara assentiu, ajeitando o cobertor em seus joelhos. O contato físico há muito deixara de ser estranho. Ela aprendera a sentir os limites de suas capacidades melhor do que ele mesmo, interrompendo os treinos no momento certo, ou, ao contrário, forçando-o a um esforço extra. As noites se tornaram um tempo sagrado para ambos. Quando o crepúsculo precoce caía lá fora e o vento começava a uivar na chaminé, anunciando uma tempestade noturna, Lara acendia um velho abajur com um grande cúpula verde. Aquela luz suave e esmeralda criava um refúgio de aconchego no canto da enorme sala de estar. Eles bebiam chá de ervas, ouviam o estalar da lenha na lareira reavivada e conversavam. As conversas fluíam lentamente, envolvendo-os em calor. Em uma dessas noites, a tempestade lá fora se intensificou. Uma rajada de vento lançou uma chuva forte diretamente no vidro. Mendes estremeceu, os dedos da mão esquerda se agarrando com força ao apoio de braço de madeira. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as chamas dançantes. Naquele dia, o tempo também estava ruim, disse ele de repente. A voz soou anormalmente baixa, como se viesse de uma caverna profunda. Final de outubro, asfalto molhado, folhas caídas. Eu e a Ana estávamos voltando de um terreno, escolhendo um local para um novo condomínio. Lara ficou imóvel, com medo de quebrar a frágil confiança com um movimento descuidado. Ela pousou lentamente a xícara no pires. A porcelana tilintou suavemente, mas Arthur Mendes nem notou o som. Ele estava longe. Em sua memória mais terrível, estávamos discutindo sobre uma bobagem completa, continuou ele, olhando através do fogo. Eu insistia que as fachadas deveriam ser sóbrias, e ela queria adicionar mais luz e varandas francesas. Ana sempre amou a luz. Eu me distraí por um único segundo. Quis ajeitar o retrovisor. Uma carreta invadiu a pista contrária. O motorista dormiu. Tentei desviar para a direita, mas o carro derrapou nas folhas molhadas. Mendes se calou. Seu peito largo subia e descia com dificuldade. Lara via como os músculos de seu pescoço se tensionavam, como sua bochecha se contraía dolorosamente. Um sentimento avassalador de culpa encheu a sala, tornando-se quase palpável. O impacto foi do lado do passageiro. As palavras saíam com enorme dificuldade, como se ele estivesse cuspindo pedras pesadas. Ana morreu na hora, e eu, os cirurgiões me juntaram aos pedaços. Teria sido melhor se não tivessem feito, porque viver com a consciência de que sua distração momentânea matou a pessoa mais importante da sua vida é uma tortura.
Eu me tranquei aqui porque não conseguia olhar nos olhos das pessoas, não suportava a compaixão delas. Eu queria me punir, apodrecer nesta cadeira. Ele expirou bruscamente e cobriu os olhos com a mão, isolando-se do mundo. Lara inclinou-se cuidadosamente para a frente. Uma tempestade de emoções se agitava dentro dela, mas ela sabia que apenas só iria piorar as coisas. Ele precisava de um perdão que ele mesmo não conseguia se dar. O Senhor não é Deus, Senhor Arthur, disse ela, em voz baixa, mas muito firme. O Senhor não podia prever um motorista sonolento e não tem o direito de se enterrar vivo. Ana amava a luz. O Senhor mesmo disse isso. E o Senhor transformou sua vida e esta casa em uma tumba escura. Acha que ela desejaria isso para o Senhor? Mendes lentamente baixou a mão. Em seus olhos avermelhados, a dor se misturava com surpresa. Ninguém de seu círculo anterior ousara falar com ele de forma tão direta, sem adulação pegajosa ou compaixão fingida. Aquela jovem, que a vida já havia golpeado duramente no início, possuía uma força interior surpreendente e uma sabedoria simples e prática. De repente, Lara ofegou e levou ambas as mãos à barriga, curvando-se ligeiramente. Seu rosto se contorceu por um momento em uma careta de surpresa. O quê? Arthur Mendes se inclinou para a frente instantaneamente, esquecendo seus próprios pensamentos sombrios. A ansiedade em sua voz soou aguda, paternal. Tá doendo? Chama uma ambulância? Não, não. Lara riu feliz, recostando-se na poltrona. Suas bochechas coraram. Só tá chutando. Deu um chute bem forte. Acho que vai ser jogador de futebol ou construtor. Está protestando porque a mãe fica muito tempo sentada. Ela olhou para Mendes. Sob a luz da lâmpada verde, seu rosto de repente se suavizou, perdendo os traços duros e angulares. Posso? Ele perguntou, inesperadamente, para si mesmo, levantando a mão esquerda, saudável. Lara hesitou por um momento, mas depois assentiu afirmativamente. Arthur Mendes, com cuidado, como se temesse se queimar, estendeu a mão e tocou o tricô grosso do suéter dela. Sob sua palma larga e calosa sentia-se claramente uma tensão densa e pulsante. E de repente, bem no centro de sua palma, veio um empurrão perceptível e confiante. Mendes congelou. Em seu rosto severo refletiu-se uma complexa gama de sentimentos, do susto a um deleite quase infantil e indisfarçável. Aquele pequeno e cego empurrão de uma nova vida pareceu-lhe mais alto que qualquer sino de alarme. A vida não havia parado. Ela batia insistentemente em sua palma, provando que a morte e o desespero surdo não eram os únicos mestres soberanos neste mundo. Inacreditável, sussurrou ele, afastando a mão lentamente. Seu olhar se aqueceu, adquiriu uma clareza profunda e calma, lavando a crosta de amargura de anos. Uma pessoa crescendo, esperando sua hora, e nós aqui deprimidos. Ele respirou fundo, endireitou os ombros largos e de repente olhou para sua mão direita, imóvel em seu colo. Uma centelha teimosa e determinada brilhou em seus olhos. A mesma centelha de audácia com a qual ele começara a construir seu império do zero nos difíceis anos 90. Lara, disse ele, com um tom firme e autoritário de comandante. Traga o exercitador. Não terminamos as 8 repetições. Mas já é tarde, senhor Arthur, o senhor está cansado. Traga, eu disse. Ele bateu com o punho esquerdo no apoio de braço. A vida continua e eu aqui de folga na cadeira. Não tenho tempo para ficar parado. Os 2 meses seguintes se transformaram em uma batalha exaustiva por cada movimento. A primavera de 2011 chegou a São Paulo com chuvas torrenciais e o som das águas correndo. A vegetação do jardim explodiu em um verde vibrante. A enorme casa parecia despertar junto com a natureza. O verdadeiro avanço ocorreu no início de abril. Lara estava ocupada no fogão, mexendo um mingau de aveia matinal. Arthur Mendes estava sentado à grande mesa da cozinha, examinando com uma expressão sombria antigas plantas de um projeto não realizado. O mingau está pronto. Lara distribuiu a massa fumegante em tigelas de cerâmica, adicionou um cubo de manteiga em cada uma e se virou para a mesa. Ela congelou, quase deixando cair o pano de prato. Mendes estava sentado com as costas perfeitamente retas, respirando com dificuldade e um chiado. Sua mão direita, tremendo com um esforço colossal, se estendia lenta, mas propositalmente em direção a um lápis de carpinteiro sobre a planta. Os dedos, que em novembro eram desobedientes e estranhos, agora se dobravam teimosamente, formando uma pinça, 1 centímetro. Mais um pequeno puxão. O lápis rolou desajeitadamente com um baque seco no papel.
ficando preso na palma trêmula. Consegui, exalou o dono da casa, roucamente. Uma grande gota de suor brotou em sua testa, mas seus lábios se abriram em um largo e triunfante sorriso de vencedor. Cê viu? Eu peguei sozinho. Lara levou as mãos ao rosto. Uma alegria pura e radiante a inundou como uma onda quente. Eu não disse? Sua voz soou vibrante de excitação. Eu sabia que íamos conseguir. Agora, com certeza, vamos chegar aos aparelhos para as pernas. Vamos chegar, assentiu Mendes com confiança, abrindo os dedos. As forças abandonaram rapidamente sua mão direita. Ela caiu novamente, sem vida, sobre a mesa, mas o começo havia sido dado. A parede surda da impotência física sofrera sua primeira rachadura séria. Em meados de maio, quando o vasto jardim ao redor da mansão se cobriu com uma névoa verde delicada e o ar se encheu com os aromas inebriantes do jasmim florido, a rotina estabelecida de suas vidas sofreu uma reviravolta repentina. Lara estava limpando o pó dos largos parapeitos das janelas da sala de estar, apreciando a brisa quente da primavera. A gravidez estava no 8º mês. A barriga arredondada dificultava os movimentos. Seus gestos se tornaram suaves, lentos e muito cuidadosos. Arthur Mendes, por conta própria, sem pedir permissão, cuidou do enxoval do bebê, encarregando seu motorista particular de comprar tudo o que era necessário de uma longa lista. Lara compilou a lista com grande relutância, terrivelmente envergonhada de gastar o dinheiro de outra pessoa, mas era inútil discutir com o ex-arquiteto. Um berço de madeira clara já estava em seu quarto aconchegante, esperando seu legítimo dono. Mendes entrou na sala de estar em sua cadeira, segurando um telefone sem fio na mão esquerda. Seu rosto estava carrancudo, as sobrancelhas grossas franzidas. Lara, deixa esses panos, disse ele, descontente, jogando o telefone na mesa. Precisamos discutir o cardápio para o almoço de amanhã. A garota se virou, secando as mãos molhadas no avental. Temos alguma comemoração? Eu planejava assar um peixe com batatas. Asse carne. Bastante e bem feita. Amanhã à tarde, um parente meu vai aparecer. Ele fez uma careta, como se tivesse mordido uma pílula amarga. Meu sobrinho, o único filho da minha falecida irmã mais velha. Uma visita rara em nosso reduto de luto, mas, pelo visto, ele perdeu muito dinheiro de novo ou se meteu em dívidas sérias. Só aparece quando a coisa aperta e precisa urgentemente de uma injeção financeira. Por que o senhor fala assim dele? É sangue do seu sangue. Afinal, objetou Lara gentilmente, empilhando os guardanapos com cuidado. Sangue do nosso sangue, Larinha. Às vezes vem estragado, cortou Mendes, tamborilando com a mão esquerda no apoio de braço. O garoto cresceu, com a firme convicção de que o mundo inteiro deve se curvar a seus pés, só porque o tio dele sabe como fazer fortuna. Um playboy, superficial e arrogante, com ambições napoleônicas. Mas eu não pude negar o pedido da minha irmã antes de ela morrer. Prometi cuidar do moleque. E é o que faço, patrocinando suas grandes ideias de negócios que, com uma constância invejável, vão à falência em um mês. Vou assar uma grande torta de carne, assentiu Lara, tentando suavizar a irritação do patrão com um tom calmo. E farei uma salada fresca. Não se preocupe, receberemos o convidado dignamente. O senhor não pode se estressar agora. Temos uma massagem pesada no lado direito à noite. Filhos são sempre uma loteria cega, observou Arthur Mendes filosoficamente, virando a cadeira em direção ao corredor. Nunca se sabe com certeza o que vai crescer da semente que você plantou. Vamos ver que história triste esse empresário vai inventar desta vez. O dia seguinte passou em contínuos afazeres na cozinha. Desde cedo, Lara mexia com a massa de pão. A cozinha estava impregnada de um cheiro denso e revigorante de cebola frita, especiarias e pão assado. Ela se esforçava sinceramente para preparar tudo com perfeição. Naqueles longos meses, a enorme casa de Mendes se tornara verdadeiramente seu lar. E o próprio dono inacessível se transformara em uma espécie de mentor. Severo, mas justo. Ela queria desesperadamente que, diante do parente jovem e arrogante, ele não parecesse um inválido indefeso, mas um anfitrião, acolhedor e forte de uma casa próspera. Exatamente às 3 da tarde, uma buzina curta soou do lado de fora das altas janelas. Pneus largos rangeram agressivamente no cascalho fresco da entrada. Lara tirou apressadamente o avental sujo de farinha. Ajeitou o vestido de linho largo que escondia sua barriga e espiou no espaçoso hall.
Arthur Mendes já havia saído de seu escritório. Ele vestia uma camisa recém-passada e estava cuidadosamente barbeado. Vá para o seu quarto, Lara, ordenou ele em voz baixa, sem se virar. Não precisa ouvir nossas lamentações familiares sobre dinheiro. Eu te chamo quando for hora de servir a mesa. Ela assentiu obedientemente e desapareceu atrás da porta de seu quarto, deixando uma fresta estreita para ouvir quando sua ajuda seria necessária. A pesada porta da frente se abriu. Passos rápidos e elásticos ecoaram no parquet. Tio Arthur, minhas mais profundas reverências. Soou uma voz masculina vibrante e excessivamente animada. E você, pelo que vejo, está com uma ótima aparência. Rejuvenesceu uns 10 anos. Lara petrificou. A respiração foi instantaneamente cortada, como se um bloco de gelo tivesse sido empurrado contra seu peito. Aquela voz, aquelas vogais autoconfiantes e ligeiramente arrastadas. Era absolutamente impossível se enganar. Apenas uma pessoa em toda a cidade imensa falava daquele jeito. Guarde seus elogios baratos de capital para si mesmo, respondeu Mendes seco, sem sombra de alegria. Entre na sala. O que aconteceu desta vez? Receita Federal? Agiotas? Outra startup genial quebrou com estrondo? Mas por que ser tão duro logo de cara, tio? Os passos se moveram para o interior da casa. Apenas problemas temporários de fluxo de caixa, os fornecedores me deixaram na mão. O país mal está saindo da crise. Você mesmo entende. Os riscos agora são colossais. Lara pressionou ambas as mãos contra a boca para não se trair com um grito descuidado. O mundo que ela, com um esforço tão incrível, havia reconstruído tijolo por tijolo das ruínas, começou a rachar profundamente com o mero som daquela voz. Ricardo, seu Ricardo, que friamente lhe deixara um maço de notas para se livrar do filho no corredor frio de um apartamento alheio, era o tal sobrinho problemático. Cerca de meia hora de espera angustiante se passou. De trás da porta da sala, ouvia-se o monótono murmúrio de justificativas de Ricardo e as raras e cortantes réplicas de Mendes. Então ouviu-se o grito autoritário do dono da casa. Lara, traga o almoço. O convidado veio de longe e está com fome. Ela apertou os olhos com força. Fugir, mas para onde? Para a rua, sem nada, sem dinheiro. Esconder-se no armário era ridículo e impossível. Ela teria que sair e encarar seu pior pesadelo. Endireitando as costas até sentir um estalo na espinha, Lara empurrou a porta do quarto e foi para a cozinha. Com movimentos mecânicos e robóticos, ela colocou em uma grande bandeja de carvalho a torta de carne fumegante, uma saladeira de cristal e os talheres. Cada passo pelo longo corredor era dado com um peso de chumbo, como se estivesse caminhando para o cadafalso. Ela cruzou o limiar da sala de estar. Ricardo estava sentado no sofá de couro, com uma perna elegantemente cruzada sobre a outra, vestindo seu terno impecável de sempre, exalando aquele mesmo perfume forte e caro, cujo cheiro ela tentara em vão apagar da memória por todos aqueles meses intermináveis. E então eu expliquei para essa gente que nossos investimentos são uma garantia de ferro, dizia ele, gesticulando ativamente. Ele virou a cabeça com displicência ao som dos passos silenciosos. Seu olhar condescendente percorreu a figura da empregada que entrava. Deteve-se previsivelmente na barriga volumosa e, em seguida, subiu lentamente para o rosto dela. A frase sobre os investimentos morreu no meio, pairando no ar como um fragmento absurdo. Do rosto de Ricardo, toda a cor se esvaiu de uma vez, deixando apenas uma palidez terrosa. Ele lentamente desceu a perna, agarrando-se ao braço do sofá até os nós dos dedos ficarem brancos. Seus olhos se arregalaram com um terror genuíno, animal. Lara se aproximou da mesa e colocou a bandeja. Suas mãos tremiam traiçoeiramente, fazendo a porcelana tilintar suavemente na madeira. O silêncio na espaçosa sala tornou-se denso, pesado, quase palpável. Arthur Mendes, que possuía um instinto animal aprimorado por anos de negócios para qualquer mudança no comportamento das pessoas ao seu redor, captou instantaneamente a tensão elétrica no ar. Seu olhar penetrante e frio alternava entre o sobrinho, vermelho por falta de ar, e a ajudante, pálida como um lençol. "Qual é o problema?" perguntou Mendes com um tom baixo e ameaçador, inclinando-se para a frente em sua cadeira. "Vocês dois se conhecem?" Ricardo quebrou o silêncio viscoso e sufocante. Ele saltou do sofá de couro, ajeitando nervosamente as lapelas do paletó caro. O pânico em seu rosto foi rapidamente substituído por uma raiva agressiva e predatória, a de um animal encurralado. "Como você veio parar aqui?" cuspiu ele, dando um passo em direção a Lara. "Me rastreou?"
Decidiu chegar em mim através da minha família? Lara deu um passo para trás, cobrindo instintivamente a barriga com as mãos. O cheiro da torta de carne, que há 5 minutos parecia tão apetitoso, agora lhe causava náuseas, misturando-se com o aroma sufocante do perfume masculino. Eu não sabia, disse ela com os lábios trêmulos. A voz soava opaca, desprovida de qualquer emoção. Eu não fazia ideia de que o senhor Arthur era seu parente. Dona Elsa me deu o endereço. E Dona Elsa o quê? Ricardo gesticulou histericamente e se virou bruscamente para Mendes, mudando o tom para um de bajulação. Tio Arthur, não acredite em uma palavra dela. É uma golpista conhecida. Nós saímos por um tempo. Depois ela começou a exigir dinheiro a me chantagear com uma gravidez. E quando eu descobri o jogo dela e a coloquei para fora, ela, pelo visto, investigou minha vida. Descobriu quem era meu tio e decidiu se empregar aqui como cuidadora para tirar dinheiro de você. Ela é como uma sanguessuga. Lara fechou os olhos. A sujeira que saía da boca do homem que ela um dia considerara o mais próximo machucava mais do que golpes físicos. Sua avó estava certa. O poço vazio ecoa mais alto. Ricardo julgava os outros por si mesmo, construindo em sua mente um esquema complexo de ganância que a própria Lara nunca teria imaginação para conceber. Arthur Mendes permaneceu em silêncio. Ele, lenta e quase preguiçosamente, moveu o olhar do sobrinho vermelho e suado para a garota encolhida. A mente analítica e afiada do ex-arquiteto, acostumada a ler projetos complexos e a desvendar os meandros de contratos de construção, juntou as peças dispersas do quebra-cabeça em um piscar de olhos. Uma noite de outono. Um apartamento alugado. Uma estudante grávida expulsa na chuva por um noivo orgulhoso que construía uma grande carreira. Então, a voz de Mendes soou incrivelmente baixa, mas aquele calmo e gelado fez a espaçosa sala de estar ficar fria. Então é você, Ricardo, tal empresário ocupado para quem um filho atrapalhava as viagens a Brasília para negociações importantes. Ricardo hesitou. Seu olhar fugídio varreu a sala, procurando uma saída. Tio, ela já te contou um monte de histórias tristes. É mentira. O filho nem é meu. Ela arranjou com sei lá quem e decidiu jogar os problemas dela em cima de mim. Lara abriu os olhos bruscamente. Dentro dela, como uma corda esticada, a última gota de paciência se rompeu. Ela endireitou as costas, olhando diretamente nos olhos fugídios de Ricardo. Não ouse, disse ela com clareza, sem uma única lágrima. Não ouse renegar seu próprio sangue para salvar sua pele. Você deixou dinheiro na cômoda para uma clínica. Você me expulsou em junho. Não preciso de nada de você. Vou arrumar minhas coisas agora mesmo e ir embora. Ela se virou bruscamente para sair do cômodo. Mas o rugido trovejante de Arthur Mendes a pregou no lugar. Pare. Mendes bateu com o punho esquerdo no apoio de braço com tanta força que o cristal na mesa tilintou lamentavelmente. Nesta casa, quem toma as decisões sou eu. Arthur Mendes estendeu lentamente a mão para o telefone sem fio. Seus movimentos eram calculados e pesados. Ele discou um número conhecido de memória, sem tirar o olhar pesado e chumbo do sobrinho. Ricardo recuou, sentindo instintivamente a catástrofe iminente. Igor, bom dia, disse Mendes ao telefone com seu antigo tom autoritário de diretor-geral, que não admitia objeções. Tenho uma tarefa urgente para você. Abra a lista de fornecedores, encontre a empresa do meu sobrinho. Sim, essa mesma. Bloqueie todas as transferências atuais, rescinda os contratos unilateralmente. Pague a multa se necessário, mas que nem mais um centavo do orçamento do grupo vá para as contas dele. E avise a segurança. A entrada desse homem em nosso prédio está proibida para sempre. Ricardo ficou tão pálido que seu rosto se fundiu com a cor da camisa branca engomada. Ele se atirou em direção à cadeira do tio, esquecendo o orgulho e o brilho da capital. Tio Arthur, o que você está fazendo? Você vai me levar à falência. Eu tenho empréstimos, tenho gente séria envolvida. Por causa de uma garota mentirosa, você está disposto a destruir seu próprio sobrinho? Mendes colocou o telefone na mesa. Sua mão direita, que há meio ano estava completamente morta, agora se levantou lentamente do joelho, tremendo de tensão, e apontou para as maciças portas de entrada. Essa garota, como você se dignou a dizer, passou meio ano me tirando do fundo do poço, sibilou Arthur Mendes entre os dentes cerrados. Ela me forçou a respirar quando eu queria morrer. Ela carrega no ventre meu sobrinho neto, a quem você, seu covarde, jogou no frio por um sucesso imaginário. Você sempre foi medíocre, Ricardo, mas eu fechei os olhos para isso em memória da minha irmã. Hoje, você passou dos limites. Fora da minha casa,
Tio. Ricardo tentou agarrar sua manga, mas encontrou um olhar cheio de um desprezo absoluto e congelante. Se em 10 segundos você não estiver fora dos portões, eu solto os cachorros. Fora. Ricardo olhou para Lara, atordoado. Em seus olhos brilhou um ódio ardente misturado com impotência, mas não havia mais nada a dizer. Batendo os pés com força no parquet, ele correu para o hall. A porta pesada bateu, isolando-o de sua fonte de vida fácil. 1 minuto depois, o motor de um carro rugiu lá fora e o veículo deixou a propriedade em alta velocidade, espalhando cascalho com as rodas. Um silêncio ensurdecedor reinou na sala de estar. Lara estava de pé junto à mesa, com a cabeça baixa. As bochechas ardiam de vergonha. A cena suja e humilhante de seu passado invadira aquela casa, perturbando a paz do homem, que se tornara seu apoio. "Perdoe-me, Sr. Arthur", sussurrou ela, sem levantar os olhos. "Eu não queria trazer escândalos para sua casa. Vou arrumar minhas coisas agora, chamar um táxi. Eu encontrarei um lugar para ir." Ela se virou e caminhou rapidamente pelo corredor, em direção ao seu pequeno quarto. Tirando de debaixo da cama a mesma mala de lona com a qual chegara ali há meio ano, Lara começou a jogar febrilmente seus poucos pertences dentro dela. As mãos não obedeciam, as roupas caíam no chão, a respiração falhava com os soluços que se aproximavam. Mais uma vez, ela teria que dar um passo no vazio, mas agora, no 8º mês de gravidez, isso parecia equivalente à morte. Na porta, ouviu-se o rangido suave das rodas da cadeira de rodas. "Deixe a mala", disse Mendes com firmeza. Lara parou, segurando um suéter de lã amassado. "Senhor Arthur, por favor, entenda. Ricardo não vai perdoar isso. Ele vai se vingar, espalhar boatos. Não posso ser a causa da sua briga com um parente. Já lhe devo a minha vida." Mendes entrou no quarto, parando perto da janela. "Boatos me preocupavam há uns 20 anos. Quando eu estava apenas começando o negócio." Ele sorriu com desdém. "Agora me escute com atenção, Lara. Sou um homem prático, acostumado a resolver problemas de forma radical. Se você for embora agora, para o nada, com uma criança nos braços, todo o nosso trabalho de meses irá por água abaixo. Eu vou abandonar os treinos de novo, a casa vai se cobrir de pó e você vai arruinar sua saúde e a do bebê. Não é vantajoso para nenhum de nós." Ele fez uma pausa, olhando atentamente para o rosto confuso dela. "Eu proponho um acordo. Amanhã de manhã, vamos ao cartório e nos casamos. Tenho uns contatos antigos lá. Eles nos registrarão sem fila." O suéter caiu das mãos de Lara. Ela o encarou sem acreditar no que ouvia. "O quê? Mas por quê? Isso é um absurdo." "Não é absurdo, é lógica", respondeu ele, calmamente. "Eu lhe darei meu sobrenome. A criança nascerá em um casamento legal e será registrada como meu filho. Isso calará a boca de Ricardo e de qualquer fofoqueiro para sempre. Você receberá o status de esposa do dono de um conglomerado, segurança absoluta e certeza no futuro. E eu." Ele desviou o olhar para a janela. "E eu terei a garantia de que nesta casa vazia haverá risadas de criança e que pela manhã me esperará um prato de mingau de verdade. Não vamos brincar de romance, Lara. Este é um contrato honesto entre duas pessoas adultas que se encontram em uma situação de vida complicada." Lara olhou para seus ombros largos, para os cabelos grisalhos nobres, para as mãos que a cada dia lutavam teimosamente pelo direito de se tornarem fortes novamente. Naquele homem não havia um pingo de falsidade, apenas a solidez de um pilar de concreto monolítico, capaz de suportar qualquer tempestade. "O senhor tem certeza?" ela perguntou baixinho, sentindo a tensão dos últimos meses lentamente soltar lá de suas garras de aço. "Eu sou um construtor, Lara." Mendes sorriu suavemente pela primeira vez naquela noite. "Eu nunca assento uma fundação se não tiver certeza da firmeza do terreno. Desfaça a mala. Amanhã teremos um longo dia." Agosto de 2015 foi extraordinariamente generoso com o sol em São Paulo. O ar sobre a cidade tremeluzia com o calor, mas aqui, à sombra das tilhas de um novo bairro residencial, respirava-se com uma leveza surpreendente. Cheirava asfalto recém-colocado, ao verde forte dos gramados aparados e a um aroma sutil de um grande triunfo realizado. Na praça principal, em frente ao prédio principal, uma multidão considerável se reunira. Jornalistas ajustavam as lentes de suas câmeras enormes. Funcionários da prefeitura conversavam enquanto esperavam um momento solene, e os cidadãos comuns observavam com curiosidade as fachadas claras e espaçosas dos edifícios, com suas largas varandas francesas.
Exatamente como a falecida esposa do arquiteto as havia imaginado um dia. No microfone, instalado em um palanque, estava Arthur Mendes. 5 anos antes, poucos de seus ex-concorrentes acreditariam que aquele homem, quebrado pela tragédia, um dia deixaria as paredes de sua sombria mansão. Mas hoje, o dono do maior conglomerado de construção se erguia sobre a praça com absoluta confiança. Do terrível acidente e dos longos meses em uma cadeira de rodas, restava apenas uma elegante bengala de madeira escura, na qual ele se apoiava com a mão direita. Sua voz, amplificada pelos alto-falantes, soava grave, poderosa e autoritária. Assim fala um homem que venceu sua própria fraqueza e recuperou seu lugar de direito na vida. Lara estava na primeira fila, protegida pela sombra de um grande guarda-sol. Ela usava um vestido leve e solto de seda fluida, em um tom quente de pêssego que escondia delicadamente as novas formas arredondadas. A família estava na feliz expectativa do segundo filho. Seu rosto brilhava com aquela serenidade calma e profunda, própria das mulheres que encontraram seu porto seguro. Ao seu lado, mexendo-se de um pé para o outro, estava Léo, de 4 anos. O menino vestia um terninho infantil de linho claro e uma camisa de algodão branca. Ele puxava a mão da mãe de vez em quando, tentando chamar sua atenção para as borboletas que voavam sobre os canteiros, mas Lara apenas sorria suavemente e colocava um dedo nos lábios, pedindo silêncio ao filho. Este projeto foi concebido há muito tempo, dizia Arthur Mendes, percorrendo com o olhar a praça silenciosa. Nós investimos nestas paredes não apenas concreto e aço. Nós depositamos nelas a ideia de um lar que dá forças para seguir em frente. Um lar para onde se quer voltar, mesmo quando parece que todo o resto do mundo desabou. Agradeço à minha equipe por esse trabalho colossal e sou imensamente grato à minha família por terem se tornado minha principal fonte de inspiração. Ele encontrou o olhar de Lara. Naquele breve contato visual, passou tanta ternura contida e profunda gratidão que nenhuma declaração pública poderia transmitir nem um décimo desses sentimentos. Atrás do denso círculo de espectadores, junto à grade que separava os convidados dos transeuntes, estava um homem curvado com uma jaqueta surrada. A gola estava levantada, o boné de beisebol puxado para baixo na testa. Ricardo não viera ali por acaso. Ele lera sobre a inauguração do complexo nas notícias da manhã. A vida fora extremamente dura com o ex-empresário ambicioso. Privado do apoio financeiro do tio em 2010, ele tentou se manter à tona com negócios duvidosos, mas, sem um apoio sólido, seu castelo de cartas desmoronou rapidamente. Os credores foram implacáveis. O espaçoso apartamento alugado foi trocado por um quarto miserável na periferia. Os ternos caros se desgastaram e os novos parceiros da capital esqueceram instantaneamente seu número de telefone, assim que o fluxo de dinheiro secou. Ricardo olhava para o palco por cima das cabeças alheias. Ele viu o homem que um dia consideraram um caso perdido. Mendes brilhava com sucesso. Mas o mais terrível para Ricardo era olhar para Lara, a mesma estudante ingênua e assustada que ele expulsara na chuva, jogando-lhe algumas notas na cômoda. Agora, diante dele, estava uma mulher verdadeiramente deslumbrante, a dona de um vasto império, a esposa de um homem cujo nome era pronunciado com respeito sincero. De repente, aplausos ensurdecedores ecoaram. O prefeito da cidade e Arthur Mendes cortaram a fita vermelha sob os flashes das câmeras. A parte cerimonial terminou. Mendes desceu os degraus lentamente, mas com firmeza. Léo, sem esperar permissão, soltou a mão da mãe e correu ao encontro do homem alto com a bengala. "Papai!" gritou o menino, correndo para o arquiteto. "Você construiu a maior casa. A gente vai soltar barquinhos na fonte?" "Com certeza vamos, filho. Assim que a parte oficial terminar, vamos testar a resistência da fonte", respondeu Arthur Mendes com um sorriso. Ele entregou a bengala a um assistente que se aproximou, ajoelhou-se e pegou o filho com facilidade com a mão esquerda saudável. O menino riu alegremente, abraçando o pescoço do pai. Ricardo observava a cena, e dentro dele, um vazio negro e abrasador crescia lenta e inexoravelmente. Parecia que alguém invisível o havia atingido com força no estômago. Aquele menino risonho de cabelos claros era seu sangue. Era ele, Ricardo, quem deveria estar ali agora, banhando-se nos raios de glória e amor. Era para ele que se destinava aquela devoção sem limites que brilhava nos olhos de Lara. Mas ele, com as próprias mãos, trocara o tesouro mais inestimável por papéis falsos
que há muito se transformaram em pó. O eco daquele erro vil e antigo o alcançou naquele exato momento, atordoando-o com a consciência de seu fracasso absoluto na vida. Ricardo puxou a aba do boné ainda mais para baixo e, curvando-se ainda mais, começou a se afastar lentamente da praça festiva, dissolvendo-se no fluxo cinzento de transeuntes indiferentes. Ele não tinha mais nada a procurar ali. Tarde da noite, quando a festa barulhenta ficou para trás e a mansão mergulhou em um silêncio aconchegante, Lara e Arthur estavam sentados na sala de estar. O velho abajur com a cúpula verde lançava sombras suaves sobre as lombadas dos livros. Seu casamento de fachada, concebido um dia como um contrato de negócio seco, transformou-se em algo real, muito lentamente, passo a passo. No início, eles viviam como bons vizinhos. Lara cuidava da casa, Mendes restaurava sua saúde com uma persistência feroz. O gelo derreteu completamente no dia do nascimento de Léo. Quando Arthur Mendes pegou pela primeira vez o pequeno pacote choroso nos braços, lágrimas brilharam em seus olhos severos. Ele entendeu que a vida lhe dera uma segunda chance. E Lara entendeu que por trás da severidade externa daquele homem forte, escondia-se um oceano de ternura. O amor deles não era como a paixão juvenil com juras grandiosas. Cresceu de um respeito mútuo, imenso e inabalável, de noite sem dormir, da luta conjunta contra a doença e do riso silencioso durante o café da manhã. Arthur Mendes deixou de lado o jornal da noite, tirou os óculos de leitura e olhou para a esposa. Sabem que eu estava pensando hoje, olhando para as novas fachadas, disse ele com sua voz baixa e aveludada. Que os empreiteiros economizaram de novo nos tijolos de revestimento? Sorriu Lara. Astuta, deixando de lado o novelo de lã. Não, minha querida. Eu estava pensando que os edifícios mais sólidos nunca são construídos na primeira tentativa. Às vezes, é preciso que as velhas paredes podres desabem até a fundação, para que se crie um vazio. E só então, no terreno limpo, é possível erguer um verdadeiro monólito. Ele estendeu a mão e cobriu a mão da esposa com sua grande e calosa palma. Sua mão direita já funcionava há muito tempo, talvez não tão perfeitamente quanto antes do acidente fatal, mas com força suficiente para segurar um lápis com firmeza ou abraçar a mulher amada. Minha vida era uma ruína até que uma garota teimosa de 20 anos, com uma única mala nas mãos, entrou nesta casa e declarou que não tinha medo de nenhum trabalho. Mendes sorriu suavemente com suas memórias. Você me fez acreditar que a fundação da felicidade humana não são contas bancárias ou ambições. É quando você tem alguém a quem dizer um simples obrigado por uma sopa bem feita. A verdadeira força de um homem, Lara, não está em nunca cair, mas em encontrar um motivo para se levantar, mesmo quando parece impossível. Você se tornou esse motivo. Lara entrelaçou seus dedos com os dele. A sala cheirava a canela, maçãs e tranquilidade. Lá fora, as cigarras de agosto cantavam, prometendo um amanhã quente e sereno. Todas as tempestades ficaram no passado. Eles haviam construído sua casa de novo. E desta vez a fundação era perfeita. E nisto consistia a principal sabedoria de vida que Arthur Mendes tirou de sua luta. A verdadeira força de uma pessoa não é medida pela espessura de sua carteira ou pela altura dos edifícios que construiu. A força genuína reside na capacidade de encontrar alguém que não tenha medo de lhe estender a mão quando você cai no abismo mais escuro e na disposição de se tornar um escudo impenetrável para aquele que um dia acreditou em você contra tudo e contra todos. A vida sempre arranca cruelmente as máscaras daqueles que buscam apenas seus próprios interesses, deixando-os de mãos abanando. Mas ela também recompensa generosamente, em abundância, aqueles que sabem perdoar, que não temem o trabalho duro e que são capazes de se entregar às pessoas amadas sem reservas. A história de Lara e Arthur Mendes tocou você? Você acha que o destino foi justo com Ricardo? Não deixe de compartilhar sua experiência de vida e sabedoria nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Se a história encontrou um eco em sua alma, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas histórias honestas sobre a vida, o amor e o perdão. Até a próxima!